Oi, hoje a gente vai falar um pouco sobre velocidade média, falando um pouquinho aí da física, uma das ciências naturais. Mas antes da gente falar sobre velocidade média, eu quero relembrar com vocês alguns conceitos que são muito importantes para esse conteúdo. Primeiro conceito que a gente vai relembrar é movimento. O que é o movimento? Então, o movimento nada mais é do que uma variação da posição espacial de um objeto ou de um ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Então, quando a gente fala de posição espacial, porque eu estou me referindo ao espaço. E aí, ao mesmo tempo, aí no conceito, a gente diz o quê? Que é em relação a um referencial. Porque tudo vai depender do meu ponto de referência para saber a posição daquele meu objeto ou do meu ponto material, certo? Então, tudo vai depender disso, de um referencial. Então, se não se tomar um referencial, não vai poder se dizer se algo está em movimento ou parado. Por exemplo, nesse exato momento, em relação a essa câmera que eu estou conversando com vocês, eu estou o quê? Parada. Mas em relação, por exemplo, ao Sol, eu estou em movimento, porque a gente sabe que a Terra está fazendo movimento em relação ao Sol, que é o movimento de translação. Então, tudo vai depender do meu referencial, para eu dizer se eu estou em movimento ou em repouso. E isso vai ser o quê? Quando eu digo que estou em movimento, é uma variação de posição espacial, tá? E aí, qual é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou das partículas? A cinemática. Então, a cinemática é quem vai estudar, independente do que causou, se foi uma ação da gravidade, se foi uma força que foi feita naquele objeto. Então, independente disso, é a cinemática que vai estudar esses movimentos, que a cinemática é uma parte da mecânica, que é um dos ramos da física, tá? E aí, essas três palavrinhas são muito importantes nesse momento para a gente. Movimento, repouso e referencial. Por quê? Como nós falamos agora anteriormente, o movimento ou repouso vai depender do meu referencial. O móvel pode estar em movimento em relação ao referencial, mas ele pode estar em repouso em relação ao outro. Então, tudo isso vai depender do meu referencial, tá? E o que vem a ser um móvel? É todo o corpo dotado de movimento. O nome já está dizendo, móvel é tudo que pode se movimentar. Então, um trem, um navio cruzando o oceano, esse carro que está aqui, por exemplo, nessa rodovia. Então, tudo que se movimenta é móvel. Tanto é que quando a gente vai falar de casa, de apartamento, a gente diz que é o quê? Um imóvel, porque é um corpo que não tem capacidade de se movimentar. E o ponto material, que a gente viu lá no conceito de movimento, é todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação à distância considerada. Por exemplo, uma rodovia que tem vários quilômetros, se eu considerar um automóvel lá nela, eu digo que é um ponto material, porque ele é bem pequeno em relação àquele espaço que eu estou considerando. E referencial. Qual é o conceito que a gente tem para referencial? É o corpo em relação ao qual se identifica se um móvel está em movimento ou em repouso. No exemplo que eu dei agora há pouco, eu disse o quê? Um referencial foi essa câmera que eu estou conversando com vocês, então eu estou em repouso. Já o outro referencial que eu usei foi o Sol, que eu estou em movimento, tá? Então, vai depender do meu referencial, como a gente já comentou. E é importante saber também que a trajetória que vai ser percorrida também depende desse referencial. Então, olha só aqui, a gente tem aqui essa situação onde as pessoas estão aí dentro de um ônibus para imaginar aí se está em movimento ou em repouso. E esse ônibus, ele está percorrendo aí esse espaço, que foi chamado de X, X1, X2. Então, em relação a essa pessoa que está aí nesse tronco de árvore cortada, as pessoas que estão dentro do ônibus estão em
movimento, em relação a esse referencial. Mas já em relação ao motorista, as pessoas que estão aí dentro do ônibus estão em repouso, porque não há um distanciamento entre eles, um distanciamento espacial. E trajetória é o lugar geométrico ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. Isso é trajetória. Mas a trajetória depende também do referencial ou do observador. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem o quê? Um avião. Esse avião jogando um objeto, esse objeto, para quem está lá dentro do avião, vê ele caindo em linha reta. Mas já para quem está na Terra, vê um arco de parábola, como está representado aí. Tanto é que quando os aviões vão lá naquelas regiões que precisam liberar donativos, o que é que eles fazem? Eles têm que calcular a distância que vão soltar aqueles donativos para que eles caiam exatamente no local correto. E com relação à trajetória, os movimentos podem ser classificados em retilíneos, quando são em linha reta, como por exemplo, a gente tem aí na imagem um trem, ou curvilíneos, quando a trajetória é uma curva, como por exemplo aqui a roda gigante. Que nesses curvilíneos eles podem ser circulares, elípticos, parabólicos, hiperbólicos, e aí vão variando, certo? No caso aqui da roda gigante, ele é circular. Tá? E a gente também pode dividir os movimentos retilíneos e curvilíneos em três. Uniforme, se a velocidade do corpo não mudar com o passar do tempo. Acelerado, se a velocidade do corpo aumenta com o passar do tempo. Ou retardado, se a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo. Então é bem fácil lembrar. Uniforme, continua. Acelerado, aumenta. Retardado, diminui a velocidade. Tá? E o deslocamento, já que a gente vai falar de velocidade, a gente tem que lembrar que eu tenho que saber o que é deslocamento. Geralmente representado por ΔS, onde delta significa variação e S, espaço. Então, é uma variação do espaço. Então, deslocamento é nada mais, nada menos do que a posição que o móvel ocupa no final do movimento. Então, SI aqui eu chamo de SI, o espaço inicial, e SF, o espaço final. Então, se eu quero saber o deslocamento, ou seja, a variação de espaço, o que é que eu vou fazer? Pegar o espaço final e subtrair do espaço inicial. E aí eu descubro o meu deslocamento. E ΔT, que é outro conceitozinho muito importante aqui em velocidade, que a gente usa na fórmula. Delta significa variação e T, tempo. Então, ΔT nada mais é do que variação de tempo ou intervalo de tempo. É o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial, certo? Semelhante lá à variação de espaço. Então, eu vou pegar o tempo final, que eu chamo de T, tá? Ou TF, subtraído do tempo inicial, que eu chamo de TI ou T0, para indicar que é o inicial. Tá? E a velocidade média? Então, como é que eu vou calcular a velocidade média? A velocidade média nada mais é do que a razão, ou seja, o quociente entre deslocamento, que é ΔS, e o intervalo de tempo, que é ΔT. Por exemplo, um rapaz percorre espaços iguais em tempos iguais. Ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros, em relação à posição inicial, que neste caso é 0. Então, aí tem o esqueminha do rapaz, né? Então, ele leva 2 segundos a cada 10 metros. Então, os 10 primeiros metros, ele levou 2 segundos. Para chegar em 20, 4 segundos, porque foi de 2 em 2. 30 metros, 6 segundos. 40 metros, 8 segundos. Então, qual é o meu espaço final aqui? O que é que eu tenho? 40 metros. Qual é o meu tempo final? 8. Então, quando eu substituo na fórmula, fica 40 dividido por 8, vai dar 5. Professora, se fizesse isso lá no primeiro tempo dele, no primeiro espaço? 10, que é o espaço, dividido pelo tempo, que é 2. 10 dividido por 2, 5. Então, o que é que a gente está querendo comprovar aqui? Que a velocidade média é essa razão entre o deslocamento e o tempo. E que se ele leva o mesmo tempo para percorrer o mesmo espaço, a velocidade vai ser sempre a mesma, certo? Que na prática a gente sabe que
não vai acontecer, porque quando você começa o movimento, você vai ter ele acelerado, e aí depois você pode até ter ele uniforme, né, constante ali a velocidade, mas depois quando você vai frear, você vai ter que retardar, ou seja, vai ter que diminuir essa velocidade. Tá? Só lembrando que para o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a velocidade média é medida em metros por segundo. Então, pode acontecer de algum cálculo você precisar fazer a transformação, tá? E se eu quiser transformar de quilômetro por hora em metros por segundo, a regra é bem simples, é só eu dividir o número por 3,6. E se for o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu só multiplico o número por 3,6. Agora, se eu quiser transformar só de quilômetros para metros, aí eu uso aquela escalazinha de transformação. Se eu for querer transformar só o tempo, eu uso também as regrinhas de transformação de tempo. Então, por exemplo, calcule em metros por segundo, ele está dizendo, a velocidade de um móvel que percorre 14,4 km, então eu já sei que eu vou ter que transformar em metros, porque a questão me disse isso, em 3 minutos. Ele quer em segundos, então eu também vou ter que transformar. Então é muito simples. 1 quilômetro, a gente sabe que tem 1.000 metros. Se é 14,4 quilômetros, multiplico por 1.000 e aí vou encontrar o quê? 14.400 metros. 3 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 3 minutos é 3 vezes 60, ou seja, 180 segundos. Aí eu vou só substituir na fórmula. Velocidade média é igual a variação de espaço dividido por variação de tempo. Variação de espaço, 14.400, dividido por tempo, 180. Fazendo a divisão, eu encontro 80. Aí, qual é a unidade de medida? Metros, porque o espaço está em metros. Barra, que significa por, segundos, porque o tempo está em segundos. Outro exemplo. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km, supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades. Qual a sua velocidade média nesse percurso? Levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar. Então, eu sei que o percurso é de 7 km, sei que ele andou durante 1 hora e 20 minutos e descansou 10, ou seja, ele gastou 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos, quando você vai transformar esses 30 minutos em horas, significa dizer o quê? Que eu tenho 1 hora e meia, ou seja, 1,5 horas. Substituindo na fórmula, velocidade média é igual a ΔX ou ΔS, que é o espaço, que é 7, dividido por ΔT, que é 1,5. E aí eu vou encontrar o quê? 4,66 nesse caso. Quilômetros, por quê? Porque o meu espaço agora está em quilômetros, barra por horas, porque o meu tempo agora está em horas. Então, eu tenho que prestar atenção na hora de resolver que a minha unidade depende de como está lá na questão. Outro exemplo, um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média 1 passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros e ele gasta 5 minutos no trajeto, e aí qual é a distância entre a casa e a escola? Então agora, observa que eu preciso pensar um pouquinho. O tempo é de 5 minutos e ele quer saber a minha distância, sendo que ele diz que cada passo do menino é de 40 centímetros. Então, aqui o esqueminha, ó. A distância entre o garoto e a escola, ele chama de ΔX, porque é o que ele não sabe. Aí, a velocidade média é de 1 passo por segundo. Como cada passo vale 40 centímetros, que a questão falou isso pra gente, transformando em metros, 40 centímetros equivale a quê? 0,4 metros. Então, essa é a velocidade do menino, 0,4 metros por segundo. O tempo de deslocamento dele é de 5 minutos. Como um minuto tem 60 segundos, 5 vezes 60, 300 segundos. Então, eu tenho a velocidade, que é 0,4 metros por segundo, e tenho o tempo, que é 300 segundos. Agora, eu vou procurar o quê? O espaço. Então, é só substituir. No lugar de velocidade média, 0,4,
é igual ΔX ou ΔS, que é o espaço, dividido pelo tempo, que é 300. Faz aquele cruz credo, popularmente chamado, então fica ΔX é igual a 0,4 vezes 300. 0,4 vezes 300 é o quê? 120. 120 o quê? Metros. Por quê? Porque a velocidade estava em metros por segundo e o tempo estava em segundos, então a distância é em metros. Outro exemplo. Agora eu estou envolvendo dois móveis. Dois automóveis A e B, de dimensões desprezíveis, ou seja, um ponto material, movem-se em movimento uniforme com velocidade A de 25 metros por segundo e velocidade B de 15 metros por segundo, no mesmo sentido. Isso é muito importante. No instante t igual a zero, os carros ocupam as posições indicadas na figura, ou seja, eles estão distantes 100 metros um do outro. Depois de quanto tempo o A, que é o que está aqui atrás, vai alcançar o B? Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu vou pegar o quê? Velocidade resultante. A velocidade resultante, como eles estão indo na mesma direção, vai ser o quê? A velocidade de A menos a velocidade de B, ou seja, 25 menos 15, que é 10. O meu espaço, ele me deu aí, que eles estão distantes um do outro 100 metros. E a fórmula eu já conheço. Velocidade média é igual à variação de espaço dividido por tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Só substituir agora. E aqui nesse outro exemplo, o que é que a gente tem? Uma questão semelhante. A distância entre dois automóveis vale 300 km. E eles estão indo um ao encontro do outro. Então, eles estão agora em direções contrárias, com velocidades constantes de 60 km por hora e 90 km por hora. E a pergunta é, ao fim de quanto tempo se encontrarão? A mesma pergunta. O que é que difere esse exemplo do passado? Porque nesse, ele diz que eles estão em direções opostas. E no outro, eles estavam na mesma direção. Então, olha aqui o esquema. Agora, eles estão em direção oposta. O que é que eu vou fazer? Quando estiver em direção oposta, a velocidade resultante é o quê? É a soma delas duas. Então, velocidade A, que é 60, com velocidade B, que é 90. E aí, eu encontrei a velocidade. E a distância, ele já me deu que é 300. Aí, eu vou só substituir na fórmula do mesmo jeito. 150 é igual a 300 dividido por tempo. Tempo é igual a 300 dividido por 150, que é de 2 horas, eles vão se encontrar. Tá bom? Então, assim, aqui foi uma introdução que a gente fez a esse conteúdo de velocidade. Vamos estudar para fazer dar certo.